Bom dia, meu povo, graça e paz. Eu tô. Eita, lerê, que o Instagram resolveu, meu Deus do céu, me dar aula aqui como se eu estivesse abrindo um vídeo ao vivo pela primeira vez. Fazer o quê, né? É isso. Bom dia, pastora Simone Saturnino, bom dia. Jaqueline João Marcos, bom dia. Aninha, Deus abençoe. Diaconisa Sol, Deus abençoe, em nome de Jesus, a vida de cada um de vocês. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? Ai, não aguento. Oh, meu Pai eterno. Ah, socorro. Pronto. Aí, acabou, resolvido. Pronto. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A senhora Fernanda Simões já chegou. Sabrina Fernandes. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês que já chegou. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Eu já vou chamar as duas para entrar na live. Mas antes disso, por um minuto, né? Um minuto. Eu queria que você tirasse tempo agora, um minutinho, clicasse nessa setinha aqui, ó, nesse aviãozinho, nessa setinha, esse símbolozinho, parece aqueles aviãozinhos de papel. Eu fico brincando que essa é a única seta que o crente pode mandar, né? É a seta da palavra, é a seta que é uma seta missionária, porque ela faz com que pessoas adentrem nessa live para receber a palavra de Deus. Marta Cristina, bom dia. Compartilhar o pão, bom dia. Joana Dark, bom dia em nome do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Clica aqui nessa setinha, vai abrir o seu direct, convide todas as pessoas que estiverem lá para estar conosco. Bispo Paulo Tenório, Deus abençoe, bom dia. Cristina, bom dia. Flávia, bom dia. Cláudia Macedo, bom dia. Convide todas as pessoas que você puder para estar conosco nessa manhã, para receber a palavra que vai ser liberada. A nossa temática nessa manhã é mulher cristã e profissional, né? Eu quis convidar mulheres que têm uma história profissional, que lutaram para ter a sua formação, que lutaram para chegar aonde chegaram. E quando eu digo lutaram para chegar onde chegaram, não estou dizendo que elas são as que têm o diploma mais top do Brasil ou as mais ricas do Brasil, não. Eu acho que sucesso profissional é você chegar aonde você determinou chegar. Ainda que outros achem que você está sonhando alto demais, ou que achem que você não está ligando para nada, não está valorizando a vida profissional, que você podia crescer mais e não se esforça. O importante no final da história é o que você pensa. E isso vai valer para muita coisa na vida da gente, exceto para a nossa vida espiritual. E na nossa vida espiritual vale o que Deus pensa. Porém, na nossa vida secular, é óbvio que o que Deus pensa importa muito. É óbvio que o que Deus pensa é determinante para o nosso sucesso. Óbvio. Porém, você também precisa saber aonde você quer chegar, o que você quer ir, qual formação você quer adquirir, se você é vocacionado para aquilo que você escolheu, porque acho que uma das melhores das coisas da vida é você trabalhar com o que você gosta e, tendo isso, você trilhar um caminho de cursos ou não e seguir esse caminho para que você possa ser aquilo que você sonhou ser. Mas lembre-se, quer bebais, quer comais, faça tudo para a glória de Deus. Então, até na vida profissional, a gente tem que entender que para a glória de Deus. E se a gente não entender que a gente está fazendo tudo para a glória de Deus, a gente está perdido no Evangelho, porque a nossa vida é uma vida que tem o propósito de glorificar a Deus em todas as áreas na qual nós decidirmos ter representatividade.
Toda vez que eu decidi na Terra ter representatividade, ser relevante como mãe, ou como profissional, ou como sei lá, em qualquer área da vida que a gente for desempenhar um papel, se a gente decidir ser relevante nesse papel, a gente tem que lembrar que a gente é embaixadora do reino. Então, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, hoje, eu convidei duas meninas para estarem comigo aqui, que são duas meninas que entenderam esse papel de relevância que a gente precisa ter no mundo profissional, né? E com isso decidiram, né, não apenas ser profissionais, mas ser as melhores profissionais que elas podem ser e ainda servir a Deus para que o seu papel de relevância possa ficar bem determinado, bem explicitado diante daqueles que as conhecem, porque ser cristã não impede você de ser profissional. Então, nossa temática hoje, meninas, influenciadas ou influenciadoras, né? Aonde a gente chega, a gente influencia, inclusive no nosso local de trabalho. O nosso posicionamento espiritual interfere naquilo que a gente vai fazer no nosso âmbito profissional, né? Quero dar bem-vindo nessa manhã para essas duas meninas, as duas profissionais que vão falar nessa manhã acerca de cristã e profissional. Doutora Solange Trindade, advogada e pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, e que ainda é diaconisa na Casa do Senhor, e a missionária Fernanda Simões, que é ex-vendedora de loja de produtos de beleza, ex-merendeira, para você que acha que todo mundo cai de paraquedas, pessoal tem história, tá? Ex-merendeira, e hoje ela é professora do município de Nova Iguaçu. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Já queria começar passando para a diaconisa Sol. Sol, para você, o que é ser cristã e é ser profissional? A paz do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem? A paz do Senhor, estou ouvindo. Amém. Para mim, pastora Patrícia, é uma honra tá compartilhando essa live com a senhora, com a missionária também, que eu estou tendo a honra de conhecer. E sempre para mim é muito gratificante falar do Senhor. Seja em qualquer circunstância, né? Falar do Senhor é sempre muito bom. E falando sobre carreira, né, e mulher cristã, eu sempre digo que a primeira coisa que a mulher de Deus tem que fazer é consultar Jesus, é consultar o Senhor, para ver se o alinhamento do propósito dela está em conversão, em convergência com o que Deus tem para a vida dela. Porque hoje em dia nós vivemos num mundo assim bastante conturbado, principalmente para nós mulheres, né? Hoje foi nos determinado vários papéis, e eu vejo muitas mulheres hoje meio perdidas. Mas você tendo a sua identidade em Cristo, você consegue desenvolver qualquer carreira que você deseja para a sua vida. Né? Eu acredito que nós iremos aqui falar um pouco das nossas dificuldades, né? Ser advogada, eu me tornei advogada casada, com filhos, então não foi fácil para mim, mas eu estou aqui para dizer que é possível, porque quando você coloca, né, o seu propósito, o seu projeto diante de Deus, ele te abençoa. Desde que também não te roube, né, a sua fidelidade com ele. Porque se te roubar, já não é propósito de Deus, e aí você já perde totalmente o esteio, né, a base. Ótimo. Meu Deus. Fê, bom dia. Gente, eu abuso da pessoa, porque eu sou amiga da Fernanda. Eu chamo ela de Fezinha. Fezinha, bom dia. Deus abençoe em nome de Jesus. Amiga, fala pra gente. Fala pra gente. Você que já trabalhou em loja de produtos de beleza, que é um lugar onde acham que crente é feia, né? Que crente não maquia, não cuida, etc. Aí depois você foi trabalhar como merendeira, né? Em escola municipal, foi trabalhar como merendeira. Que as pessoas acham que é uma função subalterna. E é uma função tão honrada quanto qualquer outra. Porque fala para as crianças que não vai ter merenda para tu ver se não enfrenta uma rebelião. Porque eu já estudei escola pública.
falava que não ia ter comida para ver o bicho pegando fogo, a escola pegando fogo, né? Então, as pessoas acham que é uma função subalterna e não é. É tão honrada quanto qualquer outra, tem o seu papel de importância na estrutura escolar montada, né, organizada, e depois você desejou não exercer mais essa atividade, e sim exercer como professora, que era a sua formação, né, ou você foi se formando no decorrer do caminho, e aí você fez o concurso e passou. Encontrar essa escalada de crescimento profissional que você desejou, né, fazer essas mudanças, né, até de área, sair da área da beleza para a área da educação. Como é que é fazer tudo isso e ainda testemunhar? Bom dia, amiga. Bom dia, minha amiga. Prazer em conhecer a doutora, né? Eu comecei a trabalhar com 17 anos numa loja do Boticário, né? E fiquei lá 4 anos. Então, de 17 aos 21. E nesse período foi o período que eu me converti. E aí a gente começa a mudar a cabeça. E eu falo que o evangelho de hoje não é o evangelho de antigamente, né? As assembleias de hoje não é a mesma de antigamente. Eu cheguei para me converter na minha igreja, eu tinha 3 sombras, né? Eu vou ter até uma sombrinha hoje para poder falar. Eram 3 sombras, então todo mundo lembra disso. Lembra quando a Fernanda chegou aqui, era 3 sombras. Então aquilo impactou, marcou a igreja. E eu estou nessa igreja há 24 anos. E assim, a vida, na verdade, o propósito maior era servir a Deus, né? E aí começou a me desvincular daquela vida que eu levava. E eu achei necessário sair. E eu saí naquele ambiente. Hoje, né, com a maturidade que a gente tem, é diferente. Mas no início foi necessário eu sair daquele ambiente, né? Porque eu precisava não estar presa à vaidade. Hoje eu trabalho a minha vaidade, mas não estou presa. Se eu precisar botar, se eu não tiver que botar, eu também não estou presa a isso, né? E naquela época a gente era presa. Então, houve uma necessidade. E aí, eu ainda trabalhei numa creche. Depois da creche, eu fiz um concurso público e passei para ser merendeira. Quando a gente fala em concurso público, ninguém vai largar um concurso público, um salário fixo, para trabalhar em outro lugar. Só que foram 6 anos e meio de muito trabalho. Eu trabalhava sozinha na parte da tarde, 6 turmas, e isso nunca me impediu de fazer a obra. Hoje as pessoas acham, como você falou, eu gostei muito da sua fala, que a gente cai de paraquedas. Aí as pessoas acham que a minha vida hoje é maravilhosa, porque eu só trabalho 2 dias na semana, mas não sabe o que Deus viu a gente fazendo lá atrás, né? Malhada. Eu trabalhava muito, muito. Quando saí da escola, eu estava muito cansada. Graças a Deus, eu era mais nova, a gente, conforme a idade, a gente não vai aguentando tanto, né? E interessante que eu fazia amizade com todas as professoras. Elas me respeitavam, gostavam muito de mim. E uma professora cristã, ela sempre ia perguntar para mim assim: Fernanda, vem Dia das Mães, o que eu faço? E a gente trabalhando na igreja, com todos os departamentos, que a gente passa por todos os departamentos, né? A gente tem que ter ideia para tudo. Aí eu sempre dava ideia para ela, e ela falou assim: Fernanda, não sei por que você não é professora. Você dá para isso. Eu falava, pelo amor de Deus, não dá para mim ficar dentro de sala com criança, não. Só que a gente não faz plano, mas Deus faz, né? E ela me inscreveu num curso de professora. Eu não tenho faculdade, eu só tenho um curso pós-médio, né? Ela me inscreveu e falou: Fernanda, agora eu te inscrevi, você vai ter que ir. Eu não tinha nem dinheiro para pagar a mensalidade, gente, na época. Mas fiz, fazendo a obra, trabalhando. Muitas das vezes me escondia na despensa, no momento que dava de uma turma para outra, para poder estudar para a prova. E eu chegava no curso cansada, mas sabendo tudo. E as meninas novinhas, que o pai estava pagando o curso, sentavam lá e falavam: Fernanda, eu vou colar de você. Falei: gente, como é que pode? Elas têm toda a oportunidade, né? E não vê isso. As pessoas só vão notar as oportunidades da vida lá na frente.
Só depois, olha, eu sou filha de militar, gente. Meu pai é da aeronáutica, mas eu trabalho desde os 14 anos. Por quê? Pai separado, mãe ganhava só uma pensão, não tinha ajuda de nada. Então, às vezes a gente acha que o nosso passado é ruim, mas na verdade não é ruim. Deus só está preparando a gente para algo que Ele quer fazer. Quando a gente tem tudo na mão, a gente não tem força para ir além. E, na verdade, a escassez, o deserto, é porque Deus está preparando a gente para ir além. E eu fiz o curso, né, de professora, sendo merendeira, ralando muito, e passei no concurso de professora. E interessante que uma das meninas que era merendeira, quando eu entrei, né, ela não sei nem se ela vai entrar na live que eu chamei aí, né? Ela me perseguia, ela e uma outra, mas depois eu ganhei ela para Jesus, era desviada, e quando ela me ligou, falou assim: Fernanda, eu aceitei a Cristo. Falei: agora Jesus vai me dar a vitória, agora eu saio desse emprego. Porque a gente tem que entender que tem que ter um motivo para a gente estar nesse deserto, né? E aí foi verídico, ela aceitou Jesus dia 27 de janeiro, em maio eu recebo a ligação do município de Nova Iguaçu, perguntando se eu queria tomar posse num concurso que eu já tinha passado há 3 anos atrás, né, e assumi. Aí é interessante que eu fazia questão, porque não é obrigação de uma merendeira levar um cafezinho, agradar um professor, mas eu tinha esse prazer. Né? E agora batiam na minha porta e vinham com um cafezinho na bandeja e falavam assim: professora Fernanda, aqui um cafezinho, né? Então tem coisas que Deus leva a gente além, né? E a gente não entende, mas não é para pisar em ninguém, não é para mostrar nada para ninguém, é para Deus te agradar, é para Deus falar assim: ó, eu te trouxe, eu tô te levando, eu tô fazendo na sua vida, né? E eu vejo as pessoas hoje buscando degraus e currículo para ser melhor do que o outro. E não entende que isso daí é só para você se sentir melhor. Patrícia, eu quando era nova, minha irmã falava muito bem e eu sempre falei um português muito errado. Aí você nota assim, ó, uma pessoa que era criada onde a irmã brincava assim, ó, burra, burra. Ela não passou em nenhum concurso, eu passei em 3. E ela tentou um junto comigo. Não foi nem aprovada. E eu só não tomei posse porque eu tomei posse como professora. A burra aqui, que foi chamada de burra a vida toda, passou em 3 concursos. A burra aqui escreveu um livro, né? Ó. Sim. E a burra aqui, Deus está levando para levar a palavra. E a gente tem dificuldade? Tem dificuldade na fala, a gente tem dificuldade, a gente tem medo, a gente tem vergonha, mas com Deus, quando é Ele que vai fazendo, a gente vai abrindo as portas e a gente vai entrando sem medo, porque é Ele que nos conduz. Meu Deus. Olha, ouvindo essa palavra das dificuldades da fé, né? Eu lembrei da Solange falando durante essa fala inicial dela, né? Eu me formei como bacharel em Direito enquanto eu estava casada e criando filho. Eu tinha minha filha pequenininha. Aí, ó. Sol, como é que foi essa entrada, né, desse tempo de formação, né, profissional? Porque primeiro teve que ter essa parte da formação. Faculdade de Direito são 5 anos. São 10 períodos que, pelo amor de Deus, gente, assim, todas as profissões têm suas dificuldades, né? Porém, a Faculdade de Direito é uma faculdade que você tem que estar constantemente em atualização, porque as leis mudam direto, né? O legislativo está sempre criando novas leis que podem dar novas ênfases, novos olhares para uma determinada causa, pode dar um viés, né, diferente para você usar numa petição, né? Você usa uma lei nova, então você tem que estar em constante atualização, dependendo da área do direito que o advogado atue, né? O direito fiscal, ele é absurdamente difícil, né? Ele é absurdamente difícil, que além da parte das leis, você ainda tem que ter um profissional que trabalhe com a parte dos cálculos para você, porque ninguém merece direito fiscal. Eu trabalhei em empresa de contabilidade, setor fiscal era um setor difícil,
dificílimo, né? Porque as contas de todos os impostos, né? Todas elas têm uma composição que vai levar ao cálculo de um determinado imposto. Então, quem trabalha com direito fiscal é um direito muito difícil. Direito trabalhista é muito difícil, porque apesar das leis não mudarem, né, a lei é frouxa com relação às empresas, as pessoas que estão ingressando juridicamente contra empresas para ter o seu direito preservado sofrem muito, é uma demora muito grande. Lembrando, gente, que advogado não tem salário fixo. Não tem carteira assinada. Eu até nesse final de ano, foi muito engraçado que eu vi um TikTok, né? A menina ela assim, quando você é advogada e te perguntam sobre o 13º, era a legenda do TikTok, né? Aí ela toda arrumada, bonita, né? Assim no TikTok, sentada na mesa, aí a pessoa falava assim, e você? Vai fazer o que com o seu 13º? Aí ela toda arrumada assim na mesa, ela fazia aquela cara de que tomou um choque, aí fazia assim, um lado e para o outro, aí respondia, o que é 13º, né? Porque o advogado, né, o que trabalha com lei, ele não tem direitos trabalhistas garantidos, porque ele não é considerado um empregado, ele é considerado um profissional liberal, né? Então ele é responsável pela sua renda, ele é responsável pelo recolhimento, né, do seu valor do INSS, Fundo de Garantia. Ele é que tem que se organizar com tudo isso para ele poder fazer os pagamentos junto ao governo, ele que tem que ir lá correr atrás para tirar o MEI dele. Então, tudo para o profissional liberal é muito assim, você está vivendo disso, né? Boa sorte. Profissional liberal, ele vive muito disso, né? Boa sorte, né? Não tem salário, não tem 13º, não tem férias, não tem um texto sobre férias. Se você for mandado embora, de onde? Do escritório, tudo bem. Mas se você for o profissional liberal, que não tem um patrão, que não trabalha no escritório, né? Você faz a sua renda, você depende daquilo que você recebe dos processos, né, dos clientes, para você poder formar a sua renda. Então, é uma área muito difícil, não apenas a nível da formação, mas a nível depois de você formado. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, por exemplo, a Fê fez a prova para merendeira, passou, entrou. Mas ela não tinha uma formação na área profissional para ser professora. Aí uma professora falou assim, te matriculei no curso. Então ela foi lá, ela fez o curso, ela estudou, ela ralou, ao ponto das meninas que tinham mais tempo para estudar, reconhecer que ela tinha menos tempo, mas era melhor preparada para aquele curso, né? Vou colar de você, hein, Fernanda? Você sabe tudo, né? Eu não dava não, tá, gente? Elas que colavam, elas eram tão espertas. É isso, cambada. A gente tem que dar cola mesmo, não. A gente estudou pra caramba, vai estudar também. Eu, hein? E aí a Fernanda teve toda essa luta pela formação. No final, quando ela terminou formada, estava com o diploma na mão, aí passou para a fase dos concursos. E como ela falou, ela só foi chamada para dar aula de professora, né? Ela já tinha 3 anos nesse concurso que ela foi chamada, como aprovada. E estava fazendo já outros. Ela estava fazendo outros concursos, então pelo menos uns 4 anos de formada ela tinha. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas acham assim, fulana é advogada, tá bem de vida. Olha, fulana é formada em engenharia. Tá, malado. Gente, não é porque você tem um diploma de formação de professores ou de nível superior, né, que você está com o diploma na mão, que o céu começa a abrir, o dinheiro começa a cair em cima de você, não. Você tem toda a construção de uma carreira, você escolhe a ênfase, no caso do direito, né? Em qual área você vai trabalhar durante a faculdade. Mas depois, você tem que se colocar nessa área que você escolheu, para que você realmente possa desenvolver a atividade. É todo um processo de crescimento até que você venha a ter uma renda razoavelmente compatível com aquilo que você espera durante a formação. E tem muita gente que não alcança a renda que sonha na formação, não. Passa a vida inteira, né, pegando um pinguinho aqui, um pinguinho ali, fica frustrado porque não é o que esperava.
até abandonam aquela graduação para tentar uma outra profissão. Que a gente já viu de história de engenheiro aqui no Rio de Janeiro, engenheiro com concurso da Colurb para ser gari, porque não conseguiu alcançar aquilo que queria. Então, como é que funcionou essa coisa só, da formação, essa coisa toda? Bom, primeiramente, assim, é sonho. Eu sou a última filha dos meus pais, eu sou a caçula e somos 6 filhos. E sempre eu quis ser advogada. É importante dizer isso. Meu pai, ele sonhava, pastora Patrícia, em ter uma filha advogada. E eu alimentei aquele sonho do meu pai na minha vida. Mas não foi por ele que eu fiz, foi porque eu vi a carreira jurídica, uma carreira brilhante. E eu sempre fui muito estudiosa. Desde pequena, eu sentei na frente, eu sempre fui muito focada em tudo que eu queria, porque assim, é importante você ter, muitas das vezes, o chamado, mas a sua dedicação ela é crucial para o desenvolvimento da sua vida. Sim. E aí eu fiz contabilidade, técnica contábil, porque eu precisava ter, porque eu era muito pobre, minha família era pobre, então eu precisava ter um ganho, uma renda, para que eu pudesse galgar a advocacia. O fato é que eu me formei em técnica contábil, inclusive época agora de declaração de imposto de renda, ganho um extra com isso. Eu acho que a mulher ela tem que se desenvolver em várias áreas e me ajudou muito, porque eu sou muito curiosa em tudo que eu faço, eu sou muito curiosa e é interessante que a gente seja assim. Porém, como eu disse, eu tinha esse sonho de fazer faculdade, porém na época aqui em Goiânia, eu sou de Goiânia, só tinha 2 faculdades, federal e católica. Federal eu não conseguia passar porque no meu segundo grau foi todo trabalhando o dia inteiro e estudando à noite. E a católica que era muito cara. Mas aí a Universo, que é uma universidade aí do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, veio para Goiás e eu me inscrevi lá, passei, ganhei bolsa, enfim. Com apoio, né, do meu marido na época, e que foi muito assim, e é importante, eu preciso falar isso, Patrícia, porque quem me conhece sabe, nós alugamos a nossa casa e fomos morar no fundo da casa da minha sogra para que a gente tivesse condição de pagar o curso de Direito. É importante a gente falar o tanto que é importante você estar focada no seu objetivo. Ele foi um homem que me apoiou muito, e eu precisava desse apoio, porque eu trabalhava, mas não era o suficiente. Ele me ajudava também, mas tinha as outras despesas da casa. E nós ficamos, durante o curso todo, morando ali, né, numa casa no fundo da minha sogra, para que a gente pudesse custear a faculdade. E foi muito difícil. Eu fiquei grávida nesse período. Eu tive a minha filha nesse período. E muitas das vezes eu saía com lágrimas para ir para a faculdade, porque aí eu já tinha mudado meu curso para a noite. Deixava a minha filha com o meu sogro até o meu esposo chegar de trabalho. Então, ela com 8 meses de idade, deixava ela alimentada e ia com o coração na mão. Muitas das vezes eu fazendo prova e ela rastejando na sala de aula, porque às vezes não tinha ninguém para ficar. Então, assim, não foi fácil. Mas o certo é que o curso de Direito, ele é um curso, ele assim, quem olha, ele é um curso pomposo. Né? As pessoas assim vislumbram muito o curso de Direito. Eu vou ser doutora. Mas primeiro que você tem que ter aptidão para aquilo, porque o curso de Direito, como você disse, é 5 anos, mas você não se torna advogado só se formando na advocacia. Eu, por exemplo, eu fiz a advocacia com foco em concurso, passei em alguns, só que não era o que eu queria. E aí eu tive uma necessidade de voltar para o mercado de trabalho, até porque os meus filhos tinham nascido. E o Senhor falou comigo, Patrícia, claramente. Eu trabalhava numa empresa, ganhava muito bem. E Deus falou comigo, estuda para fazer a prova do AB que você vai ser mandado embora. E eu falei, eu mandado embora? Eu era praticamente o braço direito do dono da empresa. O certo é que eu estudei, obedeci à voz do Senhor. Quando eu tinha recebido o resultado da segunda fase da prova, eles me mandaram embora. Sério. E assim, eu via Deus cuidando de tudo. E assim, logo que eu formei, eu entrei numa pós-graduação, porque eu não tinha expertise em escritório, porque eu não tinha tempo para poder fazer estágio. E logo que eu fiz pós-graduação, conheci uma advogada e já, de cara, comecei a advogar numa salinha minúscula, sem nenhuma carteira de cliente, mas com muita vontade de fazer acontecer.
Então, assim, é importante a gente falar sobre a questão da mulher cristã e da carreira, porque você tem que estar alinhado, Patrícia, pastora Patrícia, eu sempre gosto de dizer isso, com o seu marido, com os seus filhos e com a sua carreira. Porque é importante a gente dizer isso. Porque, assim, teve uma época da minha vida que eu tive que me dedicar muito à minha carreira, porque eu tive que fazer o negócio acontecer, e eu tinha que ter expertise na área jurídica que eu não tinha quando eu não fiz estágio, porque eu trabalhava. E aí, outras áreas da minha vida ficaram com escassez. Porque é importante a gente falar dessa live, falar sobre carreira é muito importante, mas a gente tem que falar sobre as prioridades que a gente toma na vida da gente. Uhum. E eu assim, por um momento, eu tive que me dedicar a um papel maior, e aí eu tive a ajuda de outras pessoas, né, de pessoas que me auxiliavam nas tarefas da minha casa, né, a minha sogra, que me ajudou muito com meus filhos. E hoje, se eu pudesse fazer um estereótipo de tudo que eu vivi, pastora Patrícia, eu posso te dizer uma coisa. Eu fui forjada a ser muito excelente na minha carreira. Porque nós advogados, nós temos esse ímpeto de sermos muito boas. Você não consegue pôr uma audiência sendo mais ou menos. Você tem que ir sendo a excelente. A melhor. A melhor. Porque senão, até a sua postura, você falando aí de dificuldade, muitas das vezes a gente não tinha um salário muito bom, mas a roupa e o blazer tinha que estar impecável. Exatamente. Tinha que estar, né? As pessoas tinham que te ver doutora, mesmo que muitas das vezes você não tinha um bom salário. Mas eu sempre assim, vivi conforme Deus me honrava, sabe? E, assim, Deus sempre me honrou muito. É lógico que eu sempre falo que as coisas ordinárias, que é coisas comuns, que é do seu atributo fazer, mulher, você tem que fazer. Deus não vai fazer por você. Para eu passar na OAB, Patrícia, eu estudava da meia-noite às 4 da manhã. Eu dormia 2 horas antes, que eu dormia às 10, e depois das 4 até às 6 da manhã, para poder ir para o trabalho e ficar o dia inteiro. Então, chegava, fazia janta e aquela coisa toda. Não foi fácil. A semana que eu estudei para a segunda fase, eu comi miojo, porque eu estudava quase 20 horas por dia para conseguir fazer a segunda fase. Então, assim, nada é fácil, mas você consegue, desde que esteja alinhado com os propósitos de Deus. Hoje, o que eu poderia dizer para essa mulher? É que você pode fazer tudo, né, que almeja o seu coração, desde que esteja alinhado com o coração de Deus. Porque, assim, muitas das vezes a mulher quer ser muito boa lá fora, mas ela é uma péssima mãe. Uhum. Ela é uma péssima esposa. Às vezes ela deixa a desejar no critério. Hoje mesmo eu estou conversando muito com mulheres que estão largando as suas profissões e estão voltando à sua casa. E isso é louvável, isso é projeto de Deus, porque lá fora as pessoas querem nos forjar um caráter de empoderamento. Mas essa palavra empoderamento, ela tem que ser com muito cuidado, né? Ser propagada em nosso meio. Porque a mulher virtuosa, ela é a mulher que ela consegue delinear todos os papéis que Deus colocou na vida dela, mas o principal é o seu lar, é a sua família. E eu posso, assim, te dizer, sabe, pastora Patrícia, que hoje talvez eu faria um pouco diferente. Pela questão da entrega. Eu tive que, assim, os meus filhos pequenos, hoje eu já tenho condição de trabalhar home office, né, até pela condição da perda, né, do meu marido, que vocês sabem, que a senhora sabe, eu perdi meu esposo em 2020, e o direito me sustentou, pastora Patrícia. Eu acredito que a mulher, sim, ela tem que ter uma carreira, é importante, que nós somos muito inteligentes. Porém, hoje eu faria um pouco diferente no sentido de estar mais em conexão com os meus filhos, né? Em conexão com os meus filhos. Porque graças a Deus que eu tinha minha sogra, que era uma mulher de Deus, né? Que soube me auxiliar, né? Na condução do meu lar. Mas para você ser bem sucedida numa área, infelizmente outras, você tem que sacrificar. Aí o que você tem que fazer? Saber qual a área que você quer sacrificar. Porque tudo é um tempo também, né? Igual a missionária falou, ela teve que dedicar um tempo
né, para um propósito, para que hoje eu conseguisse trabalhar 2 dias por semana. E isso é maravilhoso. Uhum. E eu hoje também consigo administrar minha casa, porque lá atrás também eu tive um sacrifício maior para conseguir chegar no nível, né, de maturidade, um nível intelectual, né, um nível de mãe que eu tenho hoje. Eu falei muito, né? Deixa eu deixar vocês falarem. Não, assim, ouvindo o relato de vocês, o que a gente entende é que a gente, como mulher cristã, nós temos um papel de relevância, inclusive no testemunho que nós damos. O que eu estou ouvindo aqui, o pessoal que está aqui com a gente também está ouvindo, é que tem 2 mulheres aqui dizendo que para alcançar o patamar profissional que alcançou hoje, teve que ralar muito. Teve que renunciar a tempo de sono, teve que renunciar a lazer, teve que renunciar ao estar com a família, assim, até com os filhos, ou com pais, ou, né? Teve que renunciar a essa proximidade com a família, não pôde estar tanto quanto gostaria, né? Em prol de um benefício futuro, né? Porque enquanto você se prepara, esse tempo da preparação, ele é um tempo de investimento. A gente está investindo, fazendo uma poupancinha, né? Todo mês, o nosso tempo de estudo, aquela coisa toda, a gente está ali fazendo investimento, fazendo depósitos, para que no futuro a gente venha colher o juro disso, né? Yes. Então, o que acontece? Quando eu ouço vocês 2 falando, eu consigo entender essa coisa toda da renúncia. Eu consigo entender essa coisa do esforço. Eu consigo perceber essa coisa do mergulhar em prol de um objetivo. Vocês acham que ter uma mentalidade de serva de Deus, que é alguém que renuncia, que abre mão, que entende que a renúncia de hoje nada mais é do que uma semente que vai fazer você colher um tempo de honra no futuro, que a mentalidade de Cristo, né? Que a mentalidade que a Bíblia nos transfere, nos concede pela meditação na palavra, né? Por esse alinhamento com o coração do Pai, pela identidade espiritual que a gente recebe, vocês acham que isso, de alguma forma, deu para vocês um suporte diferenciado para esse tempo da formação profissional? Que esse alinhamento com o coração de Deus e com a mentalidade do céu, que a gente não pode se conformar com esse mundo, né? A mulher cristã que entende a necessidade de ter uma carreira, ela verdadeiramente não pode se conformar com esse mundo, né? Não pode ter a mente dela em conformidade com a mente mundana. Ela precisa renovar o seu entendimento diariamente pela palavra, para que a sua vida cristã, o seu ser espiritual, não seja ferido pela prática profissional dela, ou ainda seja enfraquecido pela quantidade de tempo que ela investe nesse tempo de formação profissional. Então, para vocês acham que isso de alguma forma contribuiu, de alguma forma ajudou? Ô, Paty, você estava falando, né, e a doutora estava falando sobre algumas prioridades, né, na nossa vida, e uma coisa assim que eu vou falar de um personagem bíblico para a gente poder ter uma noção. Eu vou falar de H. H foge. Ela tinha uma direção, ela estava no deserto de Sul, então ela estava indo para o Egito, então ela tinha uma direção. A direção dela era voltar às origens dela. Só que, na verdade, Deus não queria. O significado de Sul é muro. Então, Deus parou e fez ela voltar. E eu lembro que, quando eu comecei a trabalhar como professora, eu queria fazer a faculdade justamente para trabalhar 2 dias. Então, eu comecei a fazer a faculdade de matemática. Eu tranquei, porque eram muitas lutas. Dirigindo igreja, trabalhando como professora de manhã e de tarde, e fazia faculdade sábado, né? E domingo tinha que arrumar a casa, fazer tudo dentro de uma casa, além da semana. Eu tinha que estar na escola às 7,
Eu sempre trabalhei em Nova Iguaçu e morava na Praça Seca. Então, para chegar às 7, eu saía às 5h30 de casa. Para sair de lá às 5 horas, eu pegava o trânsito, chegava em casa quase 7 da noite, ou quando não ia direto para a igreja, quando tinha igreja. Então, a vida vai te pressionando a tomar algumas decisões também. E aí você tem que estar alinhado com o que Deus quer. Então, H volta. Aí depois, anos mais tarde, agora H é lançada no deserto. Só que a Bíblia vai dizer que ela anda errante, ela pensa que ela está fora da direção, mas lá atrás ela tomou a decisão em confiar em Deus. E agora ela é lançada, mas ela vai ter uma liberdade. Se ela fugisse antes, ela continuava sendo escrava. Agora não, agora ela não é mais escrava, agora ela vai ter autonomia. Então tem coisas que Deus vai fazendo na nossa vida para amanhã a gente ter uma autonomia. Aí eu não fiz faculdade de matemática, mas eu fazia faculdade de teologia. Tranquei a de matemática porque eu achei mais necessária a de teologia. E hoje, eu fui convidada há 4 anos atrás, depois de uma cirurgia, para ser secretária da escola. Eu sou ali o braço direito do meu diretor e eu só trabalho 2 dias. Quer dizer, aquilo que eu queria lá atrás, com a faculdade, eu estou vivendo. Só que, na verdade, a prioridade que Deus queria era o meu curso de teologia, porque Ele via hoje. Então, tem hora que a gente não aguenta tudo. Porque tem mulheres que estão aí na live e estão assim, mas eu não aguento, é muita coisa. Então, você tem que estar alinhado com Deus. Porque H, na primeira, ela tinha uma direção, mas não era a direção de Deus. Na segunda, ela pensa que está errada, que está andando em círculo, mas, na verdade, ela está no propósito. Então, tem hora que é assim. A gente tem que estar alinhado e falar, Senhor, toma o controle da minha vida. Porque a gente fala assim, aceita Jesus como Salvador. Só que quando a gente fala aceita Jesus, a gente está dizendo assim, ó, fala para Jesus que você não manda mais na sua vida. Deixa Ele escrever a sua história. Aleluia. Aí acaba esse negócio de livre-arbítrio. Porque você não tem mais. Você vai questionar Ele o que você vai fazer. Então você não tem livre-arbítrio. Mas isso é no momento que você aceita Cristo. Aceitar a Cristo, o pessoal fica com medo de trocar de roupa. Na verdade, aceitar Cristo é mandar Ele... Pai, ó, assina aqui, começa a escrever a minha história, que eu já vi que eu não sei escrever. Até agora eu dei errado. Então, agora faz o Senhor. Então, é deixar Ele escrever o seu futuro. Então, essas mulheres que estão aqui na live, o primeiro ponto dela, antes dela tentar fazer qualquer coisa, é falar, Senhor, o que o Senhor sonhou para mim? O que o Senhor quer para mim amanhã? Né? O que eu estou vivendo hoje, eu vejo que ele me trouxe, ele me puxou para me viver. Aí tem gente que eu sinto que quer pegar o mesmo embalo que eu, aí, tipo assim, acha que eu estou querendo fazer por isso. Não, o embalo foi ele que trouxe, foi ele que puxou, foi ele que está fazendo, né? Aí, não é que a gente dá conta, não, é tudo Ele. Aleluia. Quando a gente entrega a vida para Ele. Eu entreguei a minha vida a Ele aos 17 anos e até hoje tem muitos altos e baixos, muito choro, muito sofrimento, mas eu consigo ver Ele cuidando do detalhe, arrumando o cenário. Ele é muito melhor do que Hollywood. Ele vai arrumando o cenário para fazer uma entrada triunfal com a gente. E a gente não merece, gente. A gente não merece, mas Ele faz. Então, mulher que está na live, não se preocupe em ser alguma coisa. Se preocupe em estar alinhado com Ele. E Ele vai fazer você ser. Porque quando a gente está nele, é Ele que faz. É o que eu falo. Tem hora que eu penso que Davi, com seus irmãos, os irmãos... né, achando que ele foi consagrado agora por Samuel, historiador diz que Samuel não fala o que está consagrando ele. Então dá-se a entender que é profeta. Só que ele não tem noção que Deus tem unção. Não só de profeta, porque ele começa a profetizar no momento da unção, mas Deus também está ungindo ele a unção de rei. As pessoas, só de ver a nossa unção de profeta, estão com raiva. Imagina quando notar que Deus está ungindo a gente rei também. O negócio é maior. Eita, glória. É, porque, ó, Ele vai trazer a gente para reinar com Ele, gente. Então é aqui que Ele vai começar a treinar a gente como rei, como rainha.
Então é aqui que a gente já se posiciona como rainha, porque daqui a pouco a gente vai reinar com ele. Essa Então, semana eu botei uma foto, hein? Botei uma foto, aí botei assim, já não sou nem mais princesa, já tô sentindo que ah, virei rainha. Botei a hashtag God Save the Queen. te amo, amiga. Amiga, eu Ah, te amo. olha, Vou olha, botar lá também. Como bota fala aí. minha amiga Patrícia, sou rainha. Já sou rainha já. Forte. Aliando com o que você falou, missionária, é exatamente em 1 Coríntios 10, né, no versículo 31, fala que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais quaisquer coisas, fazei tudo para a glória de Deus. É isso. Então, essa é a palavra de ordem, né? Eu penso o Sim, seguinte, que nós mulheres, nós, assim como muitos também homens, nós vivemos em estações, né? Há estações de deserto, né, cujo qual nós passamos, e nós precisamos ter reservas mesmo espirituais para que a gente possa suportar o processo. E há estações também que o Senhor derrama chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas. O que nós temos que estar verdade. preparados é para alinhar essa estação com o propósito que Deus tem para você. Hoje, eu falo para vocês que Deus está mudando o cenário, pastora Patrícia. Inclusive, comecei agora um curso na Flórida pelo novo que Deus está tendo na Meu minha Deus. vida, né? Deus está trazendo na minha vida, de aconselhamento pastoral, porque Deus fez assim na minha vida, uma mudança de Sim, 360 graus. Então, assim, e é isso que a missionária falou, é estar alinhado para aquilo que Deus tem para você. O jurídico, para mim, foi importante demais, principalmente pelo processo de luta, auxiliou muitas mulheres, né, principalmente pela questão de direitos de família, sucessões, nessas coisas. Mas Deus está me chamando para um novo tempo e nós sim. temos que estar, né, com a mente voltada para o Senhor para nós entendermos isso. Porque a mulher cristã, ela tem que florescer aonde Deus quer que ela esteja. Se é no Aonde Deus fórum, plantar. aonde Deus plantar. Se é no fórum lá, eu vou transparecer Jesus. E assim, já rejeitei causas, né? Eu tenho o livre-arbítrio de aceitar o que me convém diante da palavra de Deus. Se não for da palavra de Deus, se não for testificar Jesus, eu renuncio. Né? Nós temos que ter essa aptidão de renunciar aquilo que não te acrescenta, não acrescenta na vida dos seus filhos. Porque nós somos espelhos, né? E falando, missionária, assim, que teve essa questão sua, né? Muitas das vezes, porque você estava lá, não estava ainda na posição de professora, eu já fui o contrário, pastor Patrícia. Porque como eu fui sempre muito ativo, né? Assim, eu diria, na questão de posicionamento, eu sempre fui uma mulher muito, assim, positiva, né? Autêntica, onde eu chegava realmente, assim... E na igreja, para eu me inserir nesse cenário, né? Assim, de fazer a obra também, eu tive lá os meus certos preconceitos. Porque tem muita mulher que tem preconceito com a gente, porque acha que a gente, né, que estudou, se capacitou, e que não está errado. Quem trabalha em casa, trabalha muito. Hoje eu faço uma jornada também de estar em casa, né? Hoje eu trabalho de home office, fechei meu escritório, até para dar uma condição melhor para os meus filhos, né, de estar comigo. E aí, às vezes, a gente sente esse preconceito. Ah, será? Ela é muito intelectual. Será que ela... Não, nós também temos, né, uma base bíblica fundamentada. Né? Nós temos... Isso aí. Nós somos Isso aí. do ciclo do manto também. Né? E nós estamos, assim, convivendo... Eu convivo com mulheres de Deus. Hoje estava no círculo de oração com os meus joelhos dobrados. Né? Antes de pegar um processo, de pegar uma causa, eu oro, falo, Senhor, o Senhor quer que eu pegue esse processo? Isso. Se for, o Senhor me dá ganho de causa, né? Porque muitas das vezes é isso, as pessoas, a gente vê isso muito na igreja, eu sempre tenho pregado muito isso, pastora Patrícia, não é no tempo da gente viver em conflito com outras mulheres, é um tempo que nós temos que, né, apoiar mulheres, eu tenho que apoiar o seu ministério, você apoia o meu, exatamente, apoiar o Ministério da Missionária, porque é tudo para o reino, não é sobre nós. Sim. Né? Nós estamos vivendo um tempo remido, muitas mulheres feridas. Gente, se todas nós cuidássemos de uma. Ainda seria pouco, né? Pela quantidade de pessoas que necessitam de nós. Meu Deus. Forte. O tempo queria todo, deixar gente. O tempo todo, Fê, eu tô aqui na live ouvindo vocês falando, e aí só passa um louvor na minha cabeça, né?
tem tudo a ver com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. Aleluia, Gente, aleluia. é tão maravilhoso quando a gente entende, né? Aleluia. Que você pode ter 50 diplomas, que você pode ser a melhor profissional, que você pode receber premiação. Tanto que no Devocional Rema do dia 17, a gente vai ter uma live sobre saúde emocional da mulher cristã, né? E uma das participantes, que vão ser 2 psicólogas e uma psicanalista, uma das participantes é a Natália Vieira. A Natália Vieira foi premiada agora com o prêmio Top of Mind Brasil, né? Como uma das melhores psicólogas. Foi lá para São Paulo receber a premiação e semana passada estava na igreja consagrando o prêmio ao Senhor. Aleluia. Eu vim aqui, ela foi para São Paulo no final de semana, recebeu a premiação, foi linda, botou as fotos todas, meu coração se alegrou demais, porque a Natália é uma bênção. Aí quando chegou no final de semana seguinte, aquela mulher que estava sendo reverenciada em São Paulo, né, como uma referência profissional, uma psicóloga, Top of Mind Brasil, né, ela estava no domingo seguinte, dentro da igreja, com o prêmio que ela ganhou em cima do púlpito, pregando a palavra do Senhor e dando ações de graça ao Senhor, como serva de Deus, consagrando a Ele o prêmio que ela recebeu, porque ela entende que ela só é a profissional que ela é, não apenas por todo o esforço que ela fez, né? Mas porque ela entende que há um propósito da parte de Deus para esta profissão que ela entendeu, que ela abraçou, e por isso ela está começando a colher sementes, começando a colher, né, das sementes de honra ao Senhor que ela plantou, ela está começando agora também a colher, né, ter uma colheita de honra. Então, assim, é tão alegre para o meu coração. E, assim, eu não tenho formação profissional, gente, né? Eu tenho várias aptidões, mas na época eu não me formei em nenhuma. Porque na época que eu estava para fazer a graduação, foi exatamente quando eu engravidei do meu filho mais velho. E eu tive a primeira gestação de risco. Aí eu falei, vamos esperar ele fazer 3 aninhos, e aí eu vou para a faculdade. Aí meu esposo, ok. E aí, quando ele tinha 1 ano, eu engravidei de novo da Rebeca. E foi outra gravidez de risco, né? Que eu estava fazendo pré-vestibular quando eu engravidei do Josué. Aí, logo depois, eu engravidei da Rebeca, outra gestação de risco. E aí, eu olhando para o meu esposo, falei, vamos esperar um pouquinho então agora. Tem que esperar eles crescerem um pouco para poder eu ir novamente para a faculdade. E aí, quando as crianças cresceram um pouquinho, a Rebeca estava com 3 anos, meu planejamento era quando ela estivesse com 5, né? E o Josué com 7, eu poder voltar. E aí foi quando eu engravidei de novo do Rafael. E ali o Senhor falou, eu olhei para o meu esposo, aí eu falei, e agora? Aí ele falou assim, o que você quer fazer? Falei, agora eu quero ficar com eles em casa, porque eu quero ser mãe full time, porque eu quero educar meus filhos. Porque eu não tinha ninguém para contar, vocês entenderam, gente? Amém. Eu não tinha mãe para contar, para cuidar dos meus filhos. Eu não tinha sogra, minha sogra já era... Minha mãe está viva, mas minha mãe trabalhava e não ia parar de trabalhar para cuidar deles. Minha sogra já era falecida. Eu não podia contar com a minha sogra. Então eu tive que fazer uma escolha, porque eu decidi que eu não queria que um estranho educasse meu filho como ele quisesse, porque eu era uma mulher de Deus, eu queria eles criados por uma mulher de Deus, que era eu. Então eu decidi fazer isso naquela época. Mas é o que a Solange falou. Você tem seus arrependimentos, Patrícia? Tenho. Queria ter feito minha faculdade, sim, né? Queria, sim, ainda quero, não desistir do sonho de fazer a minha graduação, obter meu nível superior, né? Mas eu entendo, né, o que Deus fez naquela época. E tanto entendo... Sim, e tanto entendo, né, que depois, quando o Rafael tinha 3 anos, foi quando meu esposo ficou doente. E eu passei 5 anos cuidando de 3 filhos e mais um marido doente. Como é que eu ia manter uma vida profissional
com um marido doente dentro de casa que não podia fazer nada e que Deus eu sabia tinha o que fazer, futuro. Deus sabe. eu tinha que fazer tudo, né? E aí depois de 5 anos doente ele faleceu. Aí eu falei, nossa, agora é hora de florescer, vamos embora, né? Vamos, eu falei, vou agilizar a vida das crianças. Quando eles estiverem assim, no meio da adolescência, eu vou fazer minha faculdade. Aí meu filho caçula faleceu. Então, assim, a gente não entende os caminhos pelos quais Deus vai nos fazer transitar, Deus vai nos levar. Mas perceber que ele estava no controle de tudo e que a história que ele tem para mim não é obrigatoriamente a história que a Fernanda tem que viver, não é obrigatoriamente a história que a Sol tem que viver, mas que cada um tem que ser guiado, direcionado por Deus na sua trajetória Aleluia. pessoal. Glória a Deus. E que não é porque a Fê tem o diploma dela de professora, porque a Sol tem a graduação dela de nível superior, que alguém que não tenha é inferior, porque se você está dentro do propósito de Deus, você está no patamar mais alto que você poderia estar. Glória a Deus. Estar alinhado com o coração de Deus, estar dentro do propósito de Deus para a sua vida, é a maior graduação que você pode ter na Terra. E como é bom ouvir 2 mulheres de Deus falando que a vida profissional delas é de excelência, que elas se dedicaram, que elas investiram, porém, o melhor que elas têm na Terra é o Senhor. Isso é muito lindo, gente. Glória a Deus. Isso é. Muito lindo. Isso é muito lindo, porque é a gente perceber que essa vida temporal que a gente vive, né? Ela é um treinamento, como a Fernanda falou, ela é um treinamento para chegar no céu. Fomos chamados para reino e sacerdócio. Então a gente está treinando aqui para exercer plenamente lá. E para que a gente possa desenvolver essa mentalidade de reino e de sacerdócio, e vivenciar esse treinamento aqui, a gente realmente precisa estar com o coração alinhado ao dele. Eu não tenho palavras. Eu vou passar para as meninas, para elas compartilharem com a gente aquilo que tiver no coração delas com relação a isso. A gente está quase que terminando a live, né? Eu não vou prender as duas não, porque elas duas também têm compromissos profissionais para a parte da tarde, né? Ainda vão almoçar, essa coisa toda. Então não vou ficar prendendo elas não, mas assim, uma palavra, meninas, que vocês queiram compartilhar com as meninas que estão conosco, ou com as meninas, até mesmo os meninos, né? Que vão assistir a live depois, acerca de um direcionamento do que vocês entendem que pode ser agregador hoje para as meninas que estão aqui, que são profissionais, e outras que não tiveram essa possibilidade de se profissionalizar, mas que ainda têm o desejo de obter esse crescimento, de chegar lá, porque sempre é tempo de estudar, sempre é tempo de começar. Não tem hora, né, para você dizer, já estou com 80 anos, não quero, porque o que a gente mais vê aí são senhoras com 70 anos, sem jornal, né? 75 anos, se formou em literatura e tal. Então, assim, sempre, se é um sonho, você sempre vai ter tempo de fazer o seu sonho acontecer se ele estiver no coração de Deus, se ele também for um sonho de Deus para a sua vida. Então, uma palavra, meninas, que vocês queiram trazer para agregar, para fortalecer e para motivar mulheres que estão aqui a entender qual o papel delas principal com relação a ser cristã e ser profissional. Olha, eu vou citar um versículo que mexe muito comigo, está escrito no meu livro, e várias vezes eu cito ele para mim, né? Que está em Jeremias capítulo 12, versículo 5, que diz assim: se te fadigas correndo com homem que vão a pé, como competirá com cavalo? E se você lê esse capítulo, né? Jeremias está questionando a Deus algumas coisas, mas ele sabe que Deus tem algo muito maior do que ele pode imaginar. E quando ele cita, quando Deus fala isso para ele, ó, se te fadigas correndo com um homem que vai a pé, como que eu vou fazer você competir com aquilo que eu quero, que é um cavalo?
Você não tem força, você não tem preparo, você não tem nada em relação ao cavalo, mas eu quero fazer você competir com o cavalo. Se tão somente em terra de paz está colocado, como fará nas enchentes do Jordão? Então, ô amiga, eu vou te falar uma coisa, você pode não ter a faculdade, mas fala como se tivesse feito uma faculdade com Glória a várias Deus. provas lá na frente, mostra, a sua fala é muito bonita, inteligentíssima, Muito. entendeu? Então, o currículo acaba sendo só o diploma de uma parede. Não estou desmerecendo, não, porque eu sei o que a doutora lutou. Porque eu tranquei uma faculdade porque eu não aguentava, porque é muita pressão. Né? Não estou desmerecendo isso, não. Estou querendo dizer para as mulheres que Deus, com Deus, a gente vai muito além, com currículo, sem currículo, com diploma, sem diploma. Deus vai levar a gente além. E esse é o nosso tempo. Aleluia. Essa é a nossa hora. O significado do meu nome é ousada, né? Fernanda significa ousada. E aí eu levantei umas intercessoras ousadas e agora um grupo de mulheres ousadas e eu falo para elas assim, ó, Deus mandou eu chamar ousada, não é abusada. Você só troca esses negócios. Não é nada disso. É mulher que tinha todo motivo para estar parada. Se ela olhar a realidade dela, ela está parada, mas ela ousa. Eu vou além, eu vou acreditar em tudo que Deus tem para mim. Eu vou lá, eu vou naquele sonho que Deus fez para mim. Então, é isso que eu falo para essas mulheres, é isso que tem que ser a nossa fala hoje. Não olhar, porque o inimigo quer olhar, mostrar para a gente não serve, que a gente não é tão bom. Né? Como é que alguém vai falar com uma doutora dessa linda? Olha só, gente. A doutora, né? Pregadora, gente. Ela é bonita demais. Chega a dar nervoso, gente. Solange é muito bonita, dá aflição. Aí uma pessoa dessa, linda desse jeito, ele ainda quer botar. A gente sabe que ele quer botar que a gente não é tão boa. Só que a gente tem um Deus que diz, eu acredito em você. Pode ninguém acreditar. Mas ele acredita. Ele acredita tanto que ele desceu da sua glória e morreu por acreditar na gente. Então, se ele acredita, eu tenho que acreditar. Eu tenho que me esforçar para realmente competir com o cavalo. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para essas mulheres todas que estão aí, né, que estão buscando crescer. Acredite, o teu Deus vai fazer você ir além. Mas é claro, né, amiga? É com muito esforço. Todas três aqui é com muito esforço. Você estava falando aí da sua criação. Eu perdi minha mãe com 17 anos de idade. Então, quando eu tive a minha filha, sempre foi criada em creche. Era de manhã eu entregando na creche, eu voltando para casa para depois trabalhar, pegando na casa dos outros. Então, a vida é assim. A vida é de luta, de batalha. Mas a gente vai vendo o que Deus está fazendo e a gente vai falando assim, ó, meu Deus, eu nem acredito que eu consegui fazer isso. Verdade. Gente, eu estou fazendo live. Eu tinha pavor, ligou esse negócio aqui na minha frente. Eu começava a dar tremedeira, não sabia o que ia falar. Então a gente vai além, a gente vai além. Eu te amo, tá, Paty? Prazer em conhecê-la, doutora. E quero dizer para todas as mulheres, Deus quer você competindo com coisa muito maior. Não para com coisas pequenas, não pare. Meu Deus. Eu também quero aqui exteriorizar, né, a minha honra, tá, missionária, ter te conhecido, uma mulher de Deus, meu Deus. Amém. Quanta sabedoria, né? Maravilhosa. Pastor Patrícia, meu amor, meu Deus, ela fez uma live comigo, pós-luto, que foi uma bênção na minha vida, te acompanho sempre. Você tem toda a minha admiração, você não precisa de diplomas terrenos, você já tem o diploma maior, que é o do Senhor. Então, o seu ministério é lindo, né? E eu tenho recebido, né? Você é uma mulher que tem inspirado mulheres. E um ministério maior que esse eu desconheço. Porque quando a nossa vida, ela propaga Jesus, o nosso propósito já foi concretizado.
E eu quero dizer para todas as outras mulheres que estão nessa live, viva a sua estação. Independente de diploma, você é uma mulher que está em casa, cuidando dos seus filhos, passando a roupa do seu marido. Louve a Deus por este tempo. Eu me lembro que quando eu estava passando a roupa, a farda, né? O pai dos meus filhos, ele era militar, faleceu, e eu chorava a Deus, porque Deus tinha me dado a oportunidade de passar a roupa dele, de eu orar por ele enquanto eu passava a roupa dele. E quantas mulheres, muitas das vezes, tá passando a roupa do seu marido e tá, às vezes, não sendo feliz por aquele tempo que Deus está te dando. Deixa eu te falar, o seu ministério é o seu lar. O seu ministério é a sua casa. Seja e floresça aonde Deus está te colocando. Se é um desejo do seu coração, às vezes ser uma advogada, né, ser uma professora, seja o que for, uma pastora, que hoje o meu ministério, eu sei que o Senhor tem me chamado para esse tempo, né? O Senhor fez uma reviravolta na minha vida, já me deu um homem de Deus que está ao meu lado, né? Reconstruiu, né, a minha casa, reconstruiu o meu lar, e isso é para a glória dele. E eu entendo que tudo é para a honra de Deus, né? Não menospreze. Eu vejo que tem muitas mulheres que estão retornando ao seu lar, e isso é profético, né? O nosso primeiro ministério é a nossa casa, então que nós possamos ser mães excelentes, que nós possamos ser mulheres de Deus excelentes, esposas excelentes, porque quando você faz para Deus o que precisa ser feito, Deus te abençoa em todas as suas áreas, seja na sua área intelectual, seja na sua área financeira, matrimonial. Mulheres, esse é o nosso tempo. É o nosso tempo de sermos excelentes. Seja em casa, seja excelente. A melhor mãe do mundo é você, né? Graças a Deus, pastora Patrícia, você teve o privilégio de ver seus filhos crescerem. Isso é honroso demais, né? Qualquer faculdade, hoje eu tenho o privilégio dos meus filhos, né? A Laura adolescente, o Davi pré-adolescente. Hoje eu estou em casa, eu vejo tanto que é maravilhoso estar aqui servindo aos meus filhos. Então, seja qualquer estação que Deus te colocar, mulher, não fique triste, né? Suporte o processo que você está vivendo para que você possa ganhar de Deus o melhor que Ele tem para a sua vida, né? Eu vejo muito disso, sabe, pastora Patrícia? Muitas das vezes a gente querer ser o outro, querer ser a outra. Não, seja você. Uhum. Seja É você. isso. E você sendo você, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Ana, quando ela recebeu o milagre dela, ela estava preocupada muito com Penina. E quando ela começou a acreditar nela, na oração que ela fez de retidão diante de Deus, Deus deu o milagre para ela. Ore a Deus pela sua vida, pela vida dos seus filhos, pela vida do seu marido. E quando você cuidar daquilo que Deus te deu na sua mão, Deus vai te honrar poderosamente. E Deus vai fazer os seus sonhos crescerem e prosperarem. É um tempo de Deus para as nossas vidas. Basta que a gente esteja alinhado com aquilo que Deus tem para nós. Meu Deus abençoe vocês. Ô, glória! Meu Deus, gente! Como já diria Rose Nascimento, né? O tempo de Deus para minha vida. Aleluia! O tempo de Deus para as minhas promessas. O tempo de Deus para o milagre. O tempo de Deus. Oh, é o tempo de Deus. Aleluia. Seja no profissional, seja no ministerial, seja no familiar, seja aonde quer que Deus nos plante, que nós estejamos dispostas a sermos enraizadas, estejamos dispostas a crescer e estejamos dispostas a vivenciar o tempo do florescimento e da frutificação. Aleluia. Porque Deus não nos chamou apenas para florescer e enfeitar. Deus nos chamou para alimentar nações, e toda vez que uma árvore frutífera, ela frutifica, ela só frutifica depois que ela floresceu. Primeiro ela adorna, mas depois ela alimenta. Que a gente possa entender o tempo que a gente está vivendo. Se for o tempo de enraizar, focar no enraizamento. Se for o tempo de crescer, focar no crescimento. Se for o tempo de florescer ou de frutificar, focar nisso. Mas entendendo que para sair de semente até virar frutificadora, todo o processo que a planta faz exige muito esforço. Porque ela deixa de ser um negocinho desse tamanho, que a gente segura na palma da mão uma semente,
né? Muitas são maiores, algumas são maiores, outras são tão pequenininhas que até para a gente achar, a gente tem que esfregar assim na mão para poder a semente ser vista, né? Porém, cada semente dá lugar no tempo devido à árvore compatível com ela. Então ela sai de uma coisa muito pequena para se tornar algo médio, grande, pequeno, médio ou grande, de acordo com o propósito de Deus, entendendo que é pequeno, médio ou grande aos olhos dos homens. Mas para aquele que fez a semente com propósito específico de ser uma determinada árvore, todas têm a mesma estatura, porque cada um está cumprindo o seu propósito. Que nós possamos manter essa visão de que Deus nos chamou para florescer onde Ele nos plantar, que Deus nos chamou para sermos relevantes, para sermos influenciadoras, aonde quer que Ele nos leve, com a nossa graduação, com a nossa capacitação profissional, porque chegando lá, aonde Ele designou que a gente vai chegar na nossa vida profissional, é que hoje eu vejo que tudo aquilo que eu queria fazer para o meu sonho, mas Deus tem outros caminhos. Então, entender isso Amém. E ficar em paz é maturidade. E essa maturidade vai fazer a gente seguir nesse caminho e ajudar outros a seguirem também. Ser profissional e ser cristã não são coisas controversas, são coisas que podem andar juntas se estiverem alinhadas com o coração de Deus. Gratidão, meninas. Espera, deixa eu tirar os comentários. Pedir, gente, você que está aqui, por favor, faz um printzinho pra gente, bonitinho. Coloca no seu story, marca @soltrindade e @Fernanda Simões. Quando Fernanda Simões, palavra de ousadia. O arroba dela é grandão. Porém, quando você já bota o Fernanda S, se você segue ela, já aparece. Aí você vai dizer, mas eu não sigo. Problema nenhum. Você clica aqui agora, ó, nessa setinha aqui que vai abrir uma caixa. Você já pode seguir a diaconisa Solange Trindade e a missionária Fernanda Simões agora sem sair da live. E como seguidora vai ser mais fácil de você marcar essas duas meninas lindas que trouxeram perspectivas do coração de Deus para nós nessa manhã. E quando você coloca no seu story, você avisa as pessoas que assistem o seu story de que essa live aconteceu, elas vêm assistir, são também animadas e edificadas como você foi. Então o teu story é um story missionário. Nos ajude a fazer missões e a apregoar a palavra de Deus. Vamos fazer, gente, uma fotinha? Gente, muito difícil fazer foto com a Solange, gente. Muito difícil. Olha, muito difícil, sabe? É muito ruim convidar a gente mais bonita que a gente faz. Meu Deus! É muito difícil convidar a pessoa bonita para fazer live com a gente, porque Fernanda, amiga, nós é bonita, entendeu? Mas a beleza dela é 7, é um negócio que dá aflição, entendeu? É um negócio assim, é verdade, amiga. Concordo. Amiga, já estou precisando do Botox já, entendeu? Dos universitários Eu já tô com meu filtrinho aí. Eu tô de filtro, amiga. Não, se com filtro já é difícil fazer live com ela, tu imagina de cara limpa. Não. Deus me livre. Maquiado com filtro, gente. Exatamente, para dar aquela moral, porque é difícil. Ela fica toda vermelha, tadinha, porque ela não liga para essas coisas, não. Mas ela é bonita de verdade. Gente, faz o print, posta pra gente, nos ajuda a levar essa palavra para mais gente, porque assim como você foi abençoado, mais gente precisa ser também. Vamos lá, meninas. Ai, oi! Honra demais. Foi! Alguém tirou, porque eu não tirei, não. Não, tiraram sim. Gente, só gratidão a Deus pela vida de vocês, por essa disponibilidade, por vir compartilhar, por serem instrumentos de Deus para direcionar outras mulheres nessa manhã, porque certamente muitas meninas que estavam aqui, algumas sentindo que não estão dando conta de tudo, outras frustradas porque não conseguiram alcançar o crescimento profissional que queriam, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus por vocês terem vindo tão liberalmente, com tanta alegria, vir compartilhar conosco, nos edificar através das experiências e daquilo que Deus colocou no coração de vocês. Obrigada, Diaconisa Solange. Obrigada, amiga. Amo vocês. Só gratidão a Deus. Só gratidão a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. E, gente, hoje é quinta.
essa semana Devocional Rema acabou, mas terça-feira que vem nós estamos de volta. E olha, eu quero motivar você. A dia 15 de março está conosco. Tem live especial de novo. E se eu não me engano, a live de semana que vem vai falar sobre autoestima da mulher cristã. Eita! Pode chamar a doutora de novo. Vai ser, nossa, é difícil, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, meu pai. Mas semana que vem, terça-feira, a nossa live vai falar sobre autoestima da mulher cristã. E na quinta-feira, dia 17, vai ser a live sobre saúde emocional da mulher cristã. Eu quero convidar você, daqui até o final de março, teremos lives múltiplas com temáticas falando sobre mulheres, para fazer com que nós venhamos ser aquilo que Deus sonhou no seu coração, que nós seríamos aqui na Terra, para chegar no céu já trabalhadas naquilo que Deus tem. Beijo, meus amores. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Até terça-feira. Amo vocês, meninas. Deus abençoe. Paz.